Vamos lá, nós vamos trabalhar agora as coordenadas geográficas, tá? Tá. Desliguem aí os áudios de vocês. Diga, dona Gracinha vai ficar de folga. Oi? Oi, quem tá falando? Dia falta 13 dias para o meu aniversário. Tu avisa a gente quando estiver mais perto. O João sabia isso? Beleza, pessoal, vamos lá. Olha, vamos trabalhar hoje as coordenadas geográficas. Nós vamos aprender um pouco o que são, para que servem, como eu consigo localizar uma coordenada geográfica, tá bom? Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque não é tão simples. Então, eu fiz esse PowerPoint bem detalhado, mais detalhado do que está o livro de vocês, tá? Para que vocês pudessem compreender da melhor forma possível. Então, preste muita atenção. Vamos lá. As coordenadas geográficas, elas dizem respeito à união de linhas imaginárias horizontais, que são os paralelos, e essas linhas imaginárias verticais, que são os meridianos, tá? Elas foram criadas para que qualquer ponto da superfície terrestre possa ser localizado. Então, eu coloquei esse desenhozinho aí para vocês terem uma noção, tá? Esse aí é o íconezinho do Google Maps, onde a gente tenta localizar alguns lugares, né? Quando a gente vai para uma localização na superfície terrestre, a gente não tem endereços, né? Lá na superfície terrestre de alguns lugares. Então, a pessoa ela precisa das coordenadas geográficas para se localizar. Na verdade, as coordenadas geográficas é como se fosse um endereço, tá? O endereço de qualquer superfície terrestre. Então, vocês estão olhando aí no globo, tá? Estão vendo essas linhazinhas brancas? Então? Sim, pois essas linhazinhas brancas, elas não existem no globo terrestre, tá? Elas são o quê? Imaginárias, elas são imaginárias, elas foram criadas de forma imaginária para que as pessoas pudessem localizar algum ponto aí no nosso globo. Então, vocês observem que nós temos linhas na horizontal, tá? E nós temos linhas na vertical. Nós vamos já saber como é o nome dessas linhas horizontais e como é o nome dessas linhas verticais, tá? Então, essas são as linhas imaginárias que cortam todo o globo terrestre e vão nos ajudar a localizar qualquer ponto aí no globo terrestre, tá? Então, vamos lá. As linhas que vocês olharam, horizontais, olha que eu coloquei bem aqui uma seta, tá? Essa setinha para vocês terem uma noção de horizontal, a seta fica deitada. Aí vocês vão lembrar de horizonte. Aí a setinha aí deitada, tá? Então, são aquelas linhas que ficam deitadas no globo, tá bem? Que é a imagem embaixo. Essas linhas nós chamamos de paralelos. Vocês precisam memorizar. Linhas horizontais, elas são os paralelos, tá? Então, os paralelos, elas são as linhas imaginárias no sentido leste e oeste. Lembra quando a gente falou sobre os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, essa linha imaginária, ó, bem aqui, ó, ela corta do leste ao oeste ou do oeste ao leste, tanto faz, tá? Então, a horizontal vai cortar o planeta de leste a oeste ou oeste a leste. A linha, o paralelo principal dessas linhas imaginárias que vocês estão vendo, tá? Que eram várias, né? Mas aqui nesse desenho que vocês estão observando, nós temos as principais. E a principal de todas é chamada de linha do Equador. Por que, professora? Ela é a principal, porque ela divide o globo aí ao meio, tá?
Ela divide o globo ao meio, então ela é a linha principal. Aí a gente tem o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Então, são os principais paralelos. A linha do Equador divide o planeta, tá? Em hemisfério norte e hemisfério sul. Ou seja, se ela divide a Terra no meio, tá? De forma paralela, horizontal, a gente vai ter o norte, que fica em cima, e o sul, que fica embaixo. Então, a linha do Equador, ela vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Ok? Pode ligar o microfone de vocês. Se quiser perguntar alguma coisa, tá? Só não deixe fazer muito barulho. Ok. Então, linhas horizontais são os paralelos. O principal paralelo é a linha do Equador, que vai dividir o planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, que fica para cima, e o hemisfério sul. Beleza. Agora aqui nós vamos ver aquelas linhas imaginárias que são cortadas na vertical. Eu coloquei aí uma setinha também para vocês verem a forma vertical, onde a seta ela fica em pé. Então, essas linhas verticais, nós vamos chamar de meridianos, tá? Meridianos. É como se a Terra fosse uma tanja. Não tem aqueles gominhos da tanja? Né? Tem o gominho da tanja. Então, cada gominho daquele vai ser um meridiano. Cada gominho daquela, que eu não tenho uma tanja aqui para vocês olharem. Mas vocês imaginam saber. Então, cada gominho daquele é um meridiano, tá certo? E esse meridiano, ele vai de norte a sul, tá? Cada pontinha do globo até a outra pontinha, de norte a sul. Se eu tenho o principal paralelo, que é a linha do Equador, eu também tenho um principal meridiano, que é o que marca a divisão dos demais meridianos. Esse meridiano principal é conhecido como meridiano de Greenwich, tá? Meridiano de Greenwich, o nome dele. É o principal meridiano, tá? Lá nos paralelos, o meu principal paralelo é a linha do Equador, que corta o globo bem no meio, na forma horizontal. Aqui eu tenho o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, que também vai dividir o globo ao meio, mas no sentido vertical, de cima para baixo, tá? Se ele divide o globo na forma vertical, ele vai dividir o globo em dois hemisférios também, hemisfério leste e hemisfério norte. Do lado da minha esquerda, eu tenho o hemisfério oeste, e do lado da minha direita, eu tenho o hemisfério leste. Ok? Então, eu tenho paralelos que cortam o globo terrestre na forma horizontal. Meu principal paralelo é a linha do Equador. E tem os meridianos que cortam o globo terrestre na forma vertical. E o meu principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Ok. Vamos lá para aqui o globo terrestre, tá? Uma imagem bem melhor para vocês verem os dois paralelos principais aí, o paralelo... Linha do Equador. Isso. A linha do Equador aqui, bem ao meio, o globo terrestre, tá? É o meu paralelo. E aqui eu tenho meu meridiano de cima para baixo, que é o meridiano de Greenwich, tá? Greenwich. Então, você percebe que o globo ficou em 4 partes aí, né? Em 4 partes. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho aqui o norte, eu tenho o lado oeste. Aqui eu tenho o norte do lado leste. Aqui eu tenho o sul do lado leste e o sul do lado oeste. Ok? Então, vocês percebem que o globo foi dividido em 4 partes.
Tá dando para entender? Assim, Vamos continuar. Bom, tá travando um pouco, tia. Oi? Tá travando muito. Eu acho que é a Eu internet. também. É a internet que está fraca. O meu também. Olha só, professora, esses dois nomes que estão aí no PowerPoint. Latitude e longitude. Se estiver fazendo muito barulho, desliga os microfones. Tá? Desliga os microfones mesmo, que é melhor. Todo mundo desligando os microfones. Bernardo, desliga o seu. Júlio, desliga o teu também. Beleza. Sempre não desligo. Latitude e longitude. Esses dois nomes são eles que vão me dar as coordenadas geográficas. Imagine você que você ganha um convite para ir a um aniversário, tá? E aí a pessoa diz que a pessoa vai dizer aí para vocês assim: olha, a festa ela vai ser na rua Doutor José Pereira Gomes, na rua Antônio Lopes, né? Que é aquela rua lá da escola. O aniversário vai ser lá. E quando você vai todo animado, empolgado para essa festa, né? E aí, quando você chega na rua, você percebe que ela é muito extensa, né? E agora, como é que eu vou saber onde é a casa da pessoa que me convidou? Se essa rua é enorme. Pelo colégio. Não, mas aí você tem toda a rua para andar procurando a casa da pessoa. E aí fica difícil. Então, você tem aí uma informação, não é suficiente para você localizar o endereço, ok? Mas vamos imaginar também que a pessoa diz assim: vamos para o meu aniversário, o número da casa que vai acontecer a festa é a casa 10. Quantas casas 10 existem aqui em Viana? Várias, não é? Várias casas 10. Então, só uma informação, ela não é suficiente. Tia, posso te falar uma coisa? Mas se a pessoa coloca lá no convite, assim, ó. Oi, Gabriel? A pessoa pode perguntar isso. Ei, vai ter alguma festa? Tem alguma festa aqui nesse bairro? Aí tu já viu? Você pode dar um ponto de referência. Aí é que tá o X da questão. Que se eu tiver só uma informação, tá? Se eu tiver só o nome da rua, eu posso chegar atrasada na festa até encontrar o endereço, né? Se eu tiver só o número da casa, eu também posso chegar atrasada por não saber o nome da rua. Então, eu preciso de, no mínimo, 2 informações: o nome da rua e o número da casa. Aí eu posso chegar certinho no endereço. É aí que vai entrar. Bom, professora, como é que eu vou localizar qualquer ponto na Terra, no planeta Terra? Usando essas 2 referências que nós vamos chamar de longitude e latitude. Vou compartilhar aqui a tela novamente com vocês. Longitude e latitude. Deixa eu pegar bem aqui para vocês acompanharem. A longitude ela vai estar relacionada aos meridianos, tá? Que são as linhas na vertical. A latitude ela vai estar relacionada aos paralelos, que são as linhas na horizontal. Então, longitude, meridianos, latitude, paralelos. Tá bem aí a setinha tudo indicando para vocês. Então, eu preciso dessas 2 informações para eu localizar qualquer ponto aqui no planeta Terra. Então, vamos falar sobre a latitude. A latitude
é a distância, tá? Medida de 0 a 90 graus entre um paralelo qualquer e a linha do Equador. Devendo ser indicada a sua posição no hemisfério norte ou sul. A linha do Equador é o ponto zero, é a partida dela, que a partir dela que a latitude deve começar a ser medida. Então, imagine uma rua, tá? Vamos imaginar a rua ali da escola. O ponto zero daquela rua da rua da escola é o Colégio Antônio Lopes. Então, tem a parte da rua para cima e tem parte da rua para baixo. A escola é o ponto zero. A partir daquele ponto, eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, tá? Para a esquerda. Ou eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Ali é o ponto zero. Então, ele é neutro. Na latitude, é assim que acontece, tá? A linha do Equador, já que é ela que está ali no meio, então ela vai ser o quê? O ponto zero. 0 grau. E aí eu vou contando os meridianos, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40, 50, 60, 80, até 90 graus, ok? Isso para o sul, para o norte, na verdade. Da mesma forma, eu começo a contar para o sul, tá bem aqui o ponto zero, tá? E a latitude, ela vai subindo ou ela vai descendo. A partir do ponto zero, que é o ponto da linha do Equador. É a partir daqui que eu começo a contar tanto para o norte quanto para o sul. Sendo que o meu grau máximo é 90 graus, ó. Parou bem aqui certinho no polo norte. E aqui também no polo sul. Quando eu chego nesses dois polos, eu tenho aí um ângulo de 90 graus. Então, é a latitude. Agora, vamos ver a longitude. A longitude é a distância medida de 0 a 180 graus entre os meridianos. Observe aí que os meridianos eles são mais extensos, tá? Entre o meridiano e o outro, a partir do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich não é meu ponto principal, não é meu meridiano principal que divide ali a Terra no meio, em hemisfério oeste e hemisfério leste. Então, é a partir dele que eu começo a contar. Ele é o meu ponto zero. O meridiano de Greenwich é meu ponto zero. E aí eu começo a contar até eu dar uma volta no globo e vai me dar aí um giro de 180 graus. Tá? A partir do ponto de meridiano de Greenwich, eu vou começando a contar essas linhas imaginárias de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cada uma tem um grau. Tá? Então, ela deve ser indicada na posição do hemisfério oriental, que é o leste, ou no hemisfério ocidental, que é o oeste. O meridiano de Greenwich é o ponto zero. É a partir dela que a longitude deve começar a ser medida. Então, eu preciso de um ponto de referência para eu começar a minha contagem. Então, na latitude, meu ponto de referência é a linha do Equador. Na longitude, meu ponto de referência é o meridiano de Greenwich. Vamos continuar. Eu botei aqui uma imagem para vocês terem uma noção, ó. Latitude, a partir da linha do Equador, eu vou contando até 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul, tanto para o lado leste quanto para o lado oeste. E do outro lado aqui do globinho eu tenho a longitude. Observe que a longitude ela é um pouco maior, porque ela tem que dar uma volta inteira, tá? E essa volta inteira me dá um giro aí de 180 graus. Certo? Vamos continuar. Para que servem, então, as coordenadas geográficas, professora? Elas são utilizadas na navegação. Tá? Você imaginou a pessoa estar no oceano? Ela precisa de localizações. Então, ela usa as coordenadas geográficas para saber em que ponto exato do globo terrestre ela está. Tá? Ela usa também para o levantamento geodésicos,
para monitoramento de veículos de cargas e passeios e nos mapeamentos em geral. Por exemplo, quando a gente usa o GPS faz uso das coordenadas geográficas para nos dar uma localização exata. Então, para que essa localização seja de fato exata, ele usa os minutos, as horas e os minutos para dar a localização exata em que hora a pessoa vai chegar naquele lugar. Tá certo? Então, para isso que servem as coordenadas geográficas. Agora, eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade. Lembram da linha do Equador, que divide a Terra ao meio? Tá? Olha ela bem aqui. Esse país aqui de amarelinho, não está dando muito para vocês verem, mas é o Brasil. O Brasil. Então, a linha do Equador, ela passa ali quase no finalzinho do Brasil, mas ela passa principalmente no estado de Macapá, tá? Então, observe que ela está atravessando aqui o continente, tá? Todo o globo terrestre, e ela dá uma passadinha bem aqui no nosso país, mais precisamente no estado de Macapá. E olha que interessante que eu trouxe isso aqui para vocês, muito legal. Depois vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso aqui. Tá olhando esse monumento? Eu não tô conseguindo, porque tive um estão na frente. É que nem o olho do Batman. Tá. Oi. Tá olhando esse monumento? Esse monumento aqui, ele é chamado de Marco Zero. Legal. Tá? É o Marco Zero. É justamente bem aí que passa a linha do Equador. Eu tava dando uma pesquisada ontem, tinha pessoas tentando colocar o ovo em pé, tá? Porque eles dizem que aqui o ovo consegue ficar em pé, bem aí no meio da linha, bem aí na divisão onde passa a linha do Equador. Então é algo muito interessante. Eu fiquei com curiosidade de conhecer Macapá, né? Essa cidade aí onde fica o Marco Zero, que é bem aí, certinho, onde passa a linha imaginária do Equador. E mais interessante, olha só, um estádio de futebol foi construído bem na linha do Equador. Sabe onde divide o campo de futebol aqui? Tá vendo? Então, a linha, ela passa bem aí, a linha do Equador. Então, os jogadores, eles jogam tanto do lado do hemisfério norte, quanto eles jogam do lado do hemisfério sul, viu? Que interessante. Aqui, ó, a linha do Equador passando no meio do campo de futebol, tá dando para vocês verem aí, né? Essa linha pontilhada amarela é a linha do Equador, então ela atravessa o campo de futebol. Sabe como é o nome desse estádio? O nome desse estádio é Zerão, estádio Zerão, porque é onde está o Marco Zero, tá? É onde está o Marco Zero aí da linha do Equador. Mais um pouco aqui, ó, o Monumento Zero, tá bem aqui. Estádio Zerão. Tio, O estádio Zerão aqui, oi. eu vou lá em Macapá e já volto. Tá bom. Já terminar a aula. Então, aqui para cima, ó, eu tenho o hemisfério norte e aqui embaixo eu tenho o hemisfério sul. Então, a linha que divide o estádio de futebol foi construída bem na direção da linha do Equador. Super interessante, não é mesmo? Ok, então terminou aqui nossa apresentação no PowerPoint, mas eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai dar tempo, porque eu só tenho já 10 minutos para a gente encerrar essa aula. Desliguem os áudios aí de vocês, todo mundo. Desliga aí os áudios, tá? Porque o sonzinho não é... O som não é muito bom, mas eu quero que vocês fiquem atentos às informações aqui, tá? Aí. Se fosse preciso localizar seu navio, o que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto da face da Terra que linkam as coordenadas geográficas. Tá dando de ver não, tio. As coordenadas Vê não, tia. são um sistema Só tá saindo barulho. traçadas Vocês não estão assistindo? Não, pra gente só tá saindo barulho. Eu tô ouvindo barulho também, só tô ouvindo barulho.
Verdade. E agora? Quem que tá me chamando? Estão vendo agora? Ah, Estão vendo? sim. Sim? Sim. Eu esqueci de compartilhar a tela. Lá vai. Imagine que você está num navio no meio do oceano, com sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? Você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo. Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. Muito bem, galera. Deixa eu só... Tia, Olha aqui isso daqui, tem... ó, tia, ó. Olha isso daqui, ó. Tia, Oi. eu percebi aqui tem Trópico de Câncer. Sim, Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que são os paralelos que também eles são muito importantes, tá?
Tô só tentando recuperar aqui a tela. Tia, pergunta. A senhora joga Minecraft? Eu não, Ei, é tia. meu filho. Tia, Ah, tá. tia. Você fica Oi. vendo, tia? Oi? Aqui não tá. Saiu rapidão. A senhora pode mandar Ó, outro link? Vocês vão sair, tá bom? E vocês vão entrar no mesmo link que eu enviei, tá? Pra gente fazer a atividade. É o mesmo link, tá bom? Ok. Porque quando ela tá terminando, ela vai ficando mais fraca. Aí vocês vão entrar. Oi. Já terminou? Eu vou encerrar aqui e aí você vai entrar, não. Por fim, eu queria mais. tá? Você vai entrar no mesmo link pra gente fazer as atividades agora, tá bom? Tá. É porque minha internet hoje tá mais lenta. Olha, você sabia? Sai, Gabriel, sai para poder entrar novamente. Não sei sair. Legal, não. Tia, a senhora pode me tirar? Tia, me Tô tira do tentando bem. aqui. Só que não tá prestando. Vou entrar no link aqui. Tia, Oi. vai cancelar a reunião? Tô tentando cancelar essa daqui para começar a outra, tá? Tá bom. Vocês podem sair e entram Não com tá 3 dando o meu. minutinhos, vocês entram novamente. Tá dando o meu. Tchau. Não, senhor. Eu também não tá dando. Vou recarregar aqui. Tá.